Fala aí galera, beleza? Cleiton Felipe aqui para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou bater um papo com o Rogério Rodrigues, MVP Microsoft na plataforma Azure e arquiteto de soluções. Falar um pouquinho sobre blockchain, comunidade técnica e um pouquinho da carreira dele. Então, bora lá? Primeiramente, obrigado por ter aceito aí o convite para a gente estar conversando um pouquinho nessa nova série que eu estou tentando fazer no canal aí com algumas entrevistas. É... Mano, fala aí de você, se apresenta aí um pouco, qual que é o seu tempo de carreira, o que você está fazendo hoje em dia, manda Beleza, bala. bora lá. Boa. Primeiro, obrigado aí pelo convite, meu amigo. De longa estrada aí, né, de comunidade. Pois é. É, Eu sou o Rogério Rodrigues, tem alguns anos aí nesse mercado de tecnologia. Comecei há muito tempo atrás aí com manutenção de microcomputador e depois fui para a parte de redes, lá em Salvador ainda. Antes de vir morar em São Paulo em 2008, eu já tinha mais ou menos 2 anos aí atuando com desenvolvimento de software, principalmente com C Sharp naquela época, era o 2.0, e com o ASP.NET clássico, o ASP.3. Daí eu vim para São Paulo e comecei a atuar aqui no mercado, né? Que o mercado era melhor para desenvolver e tudo mais. Eu sempre acompanhava uma questão de comunidade técnica, via palestras e tal, e isso foi meu divisor de águas aí, né? Então, fiz faculdade de engenharia da computação lá em Salvador, né? Na verdade, na época era elétrica, com habilitação em computação. E aqui em São Paulo eu fiz mais uma, que foi na área de desenvolvimento de sistemas, para complementar aí a área de sistemas. E daí, vendo sempre essa galera aí de comunidade, né, em TechEd, indo nas palestras da Microsoft, célula acadêmica que tinha antigamente, eu comecei a tomar gosto pela coisa, e aí em 2010 eu fiz minha primeira palestra lá na Anhanguera, coisa do mestre Ramon, me jogou no fogo lá para falar de C Sharp. Inclusive, até o Carlos Massa, nessa época, foi palestrou também no meu primeiro evento que tinha organizado. E aí, então, eu gostei e comecei a fazer mais eventos, fazer mais e mais e mais. Em 2012, eu estava muito ligado nessa área Microsoft, na comunidade, e aí eu fiz um teste, aquela gravação do vídeo, né, para os MSPs. E daí eu recebi depois um e-mail em junho que eu fui selecionado, que eu fazia parte dos MSPs agora, que são os Student Partners da Microsoft, né? Comunidade. Aí você participou também um tempo aí conosco, né? Você estava também no Sim, MSP. sim, eu entrei acho que na mesma, acho que eu entrei um pouco depois, acho que eu entrei em outubro e a gente tinha se conhecido fazia pouco tempo por causa da Dev Brasil, até por causa do Ramon também. Isso, da Brasil, depois Community Zone, né? Que nós. Exato. Bacana, legal. E aí, o MSP, além dele ter me dado um suporte muito legal, né, da Microsoft para fazer os eventos, ele também me ajudou bastante na carreira, né, a crescer profissionalmente. É um programa que é acadêmico, mas o profissional que entra nesse programa e resolve aproveitar dele, consegue ter muita oportunidade boa, muito contato legal. E foi isso que eu fui fazendo. E aí, ao longo desse tempo, né, surgiu uma oportunidade de ajudar um evento grande, que foi o Visual Studio Summit, junto com o Ramon Durães, que acontece todos os anos na Microsoft. Esse ano, infelizmente, vai ser online, mas é um evento muito importante agora para a Microsoft, porque é focado em Visual Studio, na plataforma Visual Studio, e que todos os anos eu estava lá organizando, né, ajudando a organizar, palestrando também. E aí, em 2018, em agosto, eu recebi uma ligação, né, do Rio de Janeiro. Aí eu olhei assim e falei, caramba, essa ligação é de presídio, cara, ou é de cobrança de presídio. Aí eu desliguei. Aí ligou de novo, eu desliguei. Ligou a terceira vez, aí o cara falou, "Ah, é o Glauter, cara, da Microsoft, falar com você." Eu falei, putz. Aí ele ligou para me falar que eu tinha ganho o título do MVP, né, uma premiação, na categoria de Azure, que eu tava falando bastante de Azure Blockchain. Em 2018 eu comecei a falar bastante disso, porque é uma área que veio crescente e eu acho que ela ainda tem muito a ser desenvolvida. Ainda está muito verde, mas eu acho que tem muito a ser utilizado. E aí, desde então, eu comecei a focar, na época, né? Eu saí um pouco mais da área de desenvolvimento em si, mão na massa, e comecei a ir bastante para a área de cloud, né? Pensando em arquitetura cloud, pensando em arquitetura da solução, em liderança de times. E aí,
no final do ano passado, no evento da Microsoft, né, no Ignite. Fiquei lá nos pods lá, né, tá tendo demonstração de Azure Blockchain. E conversa aí com o Carlão da GFT, ele falou, né, da GFT, não, vai lá, cara, começa a pessoal da RH, bate um papo lá, fazer entrevistas. E aí eu fui, e aí é onde eu trabalho hoje, eu gosto bastante, e estou atuando com uma série de soluções no time de arquitetura cross da GFT, tendo bastante desafio legal aí, bastante projeto bacana. E continuando aí com a minha jornada aí como MVP também, né? Com meu terceiro ano, tive a premiação, a renovação agora no dia 1º de julho. Todo mundo fica tenso aguardando lá o clássico e-mail, né? Quando não chega, a gente fica lá no site dando refresh para ver se aparece o NDA para assinar logo, para garantir que já assinou o NDA do MVP e não vai perder mais o NDA. Não vai perder o prêmio desse ano, né? É, todo mundo fica agoniado querendo receber. E é uma satisfação imensa receber aquele prêmio lá, porque eu acompanhava esse pessoal, né? O pessoal MVP, e acompanho até hoje. Muitos deles eu olho como base, o Ramon Durante, principalmente, o Carlos Matos, querendo ele falava bastante de C Sharp, de Roslyn. Eu sempre acompanhei bastante o pessoal, o Claudemir também, Renato Haddad, uma galera aí das antigas que eu acompanho, que foram minha base aí de formação, que eu chegava lá nos fóruns MSDN, perguntava, ou nas palestras, pegava o contato para mandava um e-mail pro pessoal, falava, então aí, cara, isso aqui eu tô fazendo, tô conseguindo, como é que eu faço? Perturbei todo mundo. E aqui hoje, junto com essa galera aí, é muito bom aprender cada vez mais com eles. Legal. Show de bola, cara. Eu vejo um pouco, eu conheço um pouco da sua trajetória, até para a gente ter participado junto da comunidade, principalmente desde a Dev Brasil, MSP, e eu acho muito legal. Eu fiquei muito feliz com a sua premiação para MVP, porque assim, já havia um tempo que eu falava, eu até pensava, cara, o Rogério é um dos caras que tem que ser MVP, porque tipo assim, você é muito engajado, você busca ajudar cada vez mais a comunidade. E, cara, o programa MSP, você até, sei lá, até pouco tempo você era um dos únicos MSP que ficou da época que a gente era, né, de 2012 para cá. E, cara, você fez muita coisa pelo MSP, você participou do Imagine Cup. Fala um pouquinho aí como foi Ah, esse claro. negócio de você ter ido para. Você foi para o Imagine Cup lá de Seattle, né? Foi sim. Então, o MSP, eu tenho um carinho imenso, eu ainda sou MSP. Hoje eu sou chamado de MSP Gold, né? Eles fizeram alguns milestones dentro do MSP para premiar e dar uma, não é dar uma segregada, mas ajudar o MSP a ficar mais organizado, digamos assim. Passou por uma reestruturação muito longa durante um tempo, então o pessoal ficou meio solto, digamos assim, os MSPs, mas o programa continuou existindo. Só que a Corp, a Microsoft Corp, não tinha uma visão do que o Brasil estava fazendo. Então, praticamente, ficaram 2 MSPs aqui até o início desse ano, que foi eu e o Orlando Gomes, né? Depois, praticamente, acho que foi depois de 2016, mais ou menos. Aí ficaram só depois de 2017, acho. Ficaram 2 MSPs praticamente. E eu antes disso, eu estava bastante sozinho. Ninguém tava ouvindo falar mais de MSP, e eu tava falando, não, galera, eu sou estudante partner e tal, é programa acadêmico e tudo mais. E aí, com esse engajamento, né, de MSP, fazendo sempre palestras, levando o conteúdo para as universidades, porque eu vejo que o meio acadêmico é a porta de entrada para o profissional de TI. Se ele vai entrar na faculdade, ele tem que ter uma base já, conhecer uma tecnologia mais recente, saber o que está vindo para o mercado, o que está vindo de novo, de highlight aí. Então, eu sempre curti muito fazer evento em faculdade por isso. E aí, no ano passado, fui selecionado, né, pro MSP Summit. Eles selecionam praticamente duas pessoas por país para ir para esse evento, né? E eu fui representando o Brasil e a América Latina. De latino-americanos, cara, nós tínhamos, eu acho que 10 latino-americanos lá. Tinha eu do Brasil, tinha um rapazinho do Brasil também, que era o Davi, ele eu não conhecia, mas é da Unicamp. Tinha um pessoal do Peru, do México, do Nicarágua. E, cara, eu fiz tanta amizade com o pessoal e é impressionante, porque eu tava voltando de Seattle, né, lá do evento da Microsoft, o MVP Summit.
o aeroporto deu aquele rebuliço, porque na época o avião da Air Canada caiu, né? Canadá não, da Ethiopian, e era o mesmo modelo que a Air Canada utilizava, então cancelaram os voos. Aí eu fiquei em Seattle, fiquei em São Francisco, na verdade, tinha em São Francisco. Fiquei mais 2 dias em São Francisco, por causa do voo cancelado. E daí, na fila lá da briga do voo, eu recebi um e-mail que foi selecionado para ir para a MSP Summit, então eu já ia voltar 15 dias depois, meu aniversário, era meu aniversário, presente de aniversário ia ser dos Estados Unidos. Que E aí presentão, tinha hein? essa... Foi sensacional, apresentão, cara, tudo pago, alimentação, hospedagem, passagem. E aí foi sensacional porque eu tive contato, além de, já tava voltando, né, para a Microsoft, para o campo da Microsoft, e lá eu conheci o Reactor, esse prêmio que a MSP dá, além de você ficar lá imerso na Microsoft por uma semana, né, tendo conteúdo técnico. Tem o Imagine Cup, que eu participei lá, né, da final regional, que era a final das Américas, e a final mundial também. Foi lindo aquele evento, foi sensacional. E o mais incrível dele é que foi dentro do Build da Microsoft, que é o principal evento que eles têm, né, faz os principais anúncios. Então, dentro do Build lá. E aí no Build foi muito maneiro, porque lá tinha uma área que era focada para estudantes. Então você via a gurizada lá de 7, 8 anos fazendo treinamento de desenvolvimento de software com aqueles bloquinhos que é o Maker Code da Microsoft, que é um tipo um minigamezinho, que você programa um joguinho ali, mas com blocos. Cara, a galera brincando lá, fazendo com Adafruit também, com Minecraft for Education, bastante coisa. E aí, para mim foi incrível, que além de conhecer a área acadêmica da Microsoft diretamente, né, que tem o Paulo, que é o nosso boss lá do MSP, que eu ainda sou agente duplo, né, MSP e MVP. Agora mudou São para Student raros. Ambassador. Hã? São raros, né? Que é o Só- agente duplo MSP, porque não tinha antes, nem podia, né? Não, nem podia, são pouquíssimas aqui. Aqui no Brasil temos dois, que são eu e o Orlando. Tem mais um rapaz que é do Peru. Eu acho que ele é do Peru. Que eu lembro só isso, só esse. E tem agora um rapaz de Gana. Ele tava Olha fazendo que muito por massa. Gana e inclusive ele ganhou MVP agora. Eu achei a história dele é muito muito bacana também, né? E aí, cara, lá dentro do MSP Summit, temos muita mentoria de currículo e como LinkedIn de carreira internacional, de ter contato com a Microsoft, né, pessoal lá de recursos humanos, de talent acquisition, para ter possíveis o chamado do intern, né, como é que chama? Summer Internship, que é aquele de verão de 3 meses, que deve ser incrível de fazer. Sim. E principalmente o build para mim foi a principal assim desbloqueio, né? Unlocked que eu tive, porque eu nunca imaginei participar de um evento daquele tamanho e um evento caro pra caramba também, né? Sim. Comparado o dólar com o real, é gigante a questão de diferença. Acho que mesmo no dólar ele já não é um evento barato, né? Não, cara, não é. E como eu tava com a credencial do MSP lá e, né, tratado como MSP, como estudante, a gente tinha acesso a muita coisa bacana dentro do evento. E eu tive a oportunidade de conhecer o CTO lá de Azure, da Microsoft, que é o pai lá do Azure Blockchain, né? O Mark Sonovic. Dei um oi para ele, falei para ele que eu estava curtindo bastante o Azure, eu queria engajar mais no Brasil o Azure Blockchain. Conheci o pessoal de engenharia, do time de engenharia do Azure Blockchain lá na Microsoft. Eles, não, vem aqui bater um papo e tal. Mandei um e-mail, eles mandaram para ir lá bater um papo lá dentro do campus. Fui conhecer os caras. Os caras que dizem, botam a mão na massa lá, que fazem acontecer a coisa. Eu achei aquilo, cara, aquilo brilhou os olhos. Eu até vi de perto o Vitalik Buterin, que é o cara que criou o Ethereum, o, Sim. o russo naturalizado canadense, lá no evento. Foi sensacional. Eu voltei desse MSP Summit com novas amizades do mundo inteiro. E amizades que vieram no Brasil até umas 2, 3 vezes, por exemplo, o Anthony, que é do Canadá. E aí fizemos eventos lá em algumas universidades, na São Judas, por exemplo, levei ele lá, o pessoal pirou, porque ele falando sobre carreira internacional, convidando. O Max Miri também lá do Canadá, lá na Microsoft do Canadá, eu falo com ele direto, que ele é Cloud Advocate, né? Uhum. Falo com ele direto também. Então, foi muito. Eu adoro o MVP, né? Ele é muito engrandecedor assim para minha carreira, mas o MSP eu tive a base com eles, então eu tenho um carinho
Cara, foi fantástico o MSP Ah, Summit a sim. viagem. Ah, Sem cara, falar que a gente show ganhou de o bola. Surface, né? Imagina, né? Imagina que não, isso não deixa mais feliz ainda, né? Cara, eu acho fantástico, assim. Os eventos da Microsoft são fantásticos e, cara, você poder ter esse contato, ter essa integração, né, com o time de desenvolvimento da solução que você tem contato, no caso do MVP, no caso de educação, o MSP, tipo, você ter esse suporte, pô, Community Zone, eu participei do Community Zone, foi massa a gente conhecer pessoalmente, né, a gente se conhecia muito só Meio virtual. por e-mail, se falar, só no meio virtual, você acaba conhecendo pessoalmente muita gente, cara, e eu também, eu acho o MSP, eu acho que como foi o primeiro programa que eu participei de uma empresa do tamanho da Microsoft, que te dá o apoio para muita coisa, para você fazer, continuar palestrando, continuar fazendo as coisas, estudando principalmente, eu acho que eu também tenho, mesmo não sendo mais MSP, eu tenho um carinho muito grande pelo MSP e fico muito feliz de ter você e o Orlando aqui no Brasil ainda fomentando isso ainda, estando atuando com isso ainda e mesmo sendo MVP, né? Porque antes a gente sabia que se você recebia o MVP, você saía do MSP automaticamente, né? É. E agora você ter pelo menos essa integração com os dois times ainda é bem legal. Parabenizo mais uma vez você, né? E agora você já até falou um pouco do MVP, eu ia perguntar se já integrou, ficou bem legal o caminho que você mostrou, que você tomou aí, que chegou onde chegou. E agora eu vou fazer uma pergunta, cara. Por que Cloud? Por que o Azure? Que você viu ali nisso? Ah, a love aqui, ó, no coração, assim, ó, tá assim, tem a tatuagem aqui, ó, aliás. É, cara, o Azure, assim, ele foi a primeira plataforma cloud que eu tive contato, né, obviamente. Eu conheci o Azure no TechEd 2008, se eu não me engano. TechEd 2008, quando o portal do Azure era ainda em Silverlight, pra você ter ideia. Era aquelas Nossa. caixinhas Silverlight. O primeiro portal do Azure era o do falecido Silverlight. E, cara, o porquê cloud, assim, eu vejo que todas as aplicações hoje estão convergindo para o mundo cloud. Antigamente eu tinha aquela visão, eu fui uma pessoa de infra, que migrou para desenvolvimento, e eu sei que infra a gente tem um custo gigante. A operação de infra, ela é muito complicada, né? Além da questão de onerar tempo, onerar profissional, você tem questão de, sei lá, energia, você tem hardware que desgasta, o hardware não é infinito, você tem rede, você tem que pensar em latência, redundância, tem que pensar em backup até para energia também, backup do backup da energia também, segurança, acesso físico também ao local. Então, assim, tem uma série de detalhes que muitas vezes as empresas tinham esse desespero de querer ter a todo o parque de infraestrutura de tecnologia dentro de casa. Eles pecavam sempre em algum ponto, né? Ou era no link, que só tinha um link full duplex, ele achava que já estava ótimo, mas esquecia de um link backup para fazer uma redundância, ou comprava dois links da mesma empresa, então se a empresa cair, obviamente os dois não iam funcionar. Ou tinha questão de segurança, ou o backup era falho, sempre tinha um problema. E eu fui dessa área de infra, eu trabalhei em empresa, principalmente de construtora, que tinha essa infraestrutura local, e deram vários problemas, justamente porque eles não tinham o investimento, não tinham já um histórico em cima daquilo, né? Principalmente de backup. E aí, eu comecei a enxergar que o cloud, algum tempo atrás eu não tinha essa visão, né? Tipo, logo no início, lá em 2008, porque realmente até mesmo internet no Brasil era uma coisa que estava em crescimento. Então, o cloud ele acompanhou muito bem essa onda e essa curva de crescimento da internet, do consumo de internet no Brasil, acho que no mundo inteiro. E aí, eu enxerguei que em cloud, na verdade, eu enxerguei e fui mentorado nisso também, né? Meus mestres MVPs aí, os professores aí, sempre deram esse alerta, pingando, o Ramon somente, cara, estuda isso aí, estuda isso aí, estuda isso aí, tendência, tudo mais. E aí, eu comecei a olhar com mais carinho pro cloud.
O Azure, eu adotei o Azure como minha plataforma principal. Além de já ter contato com a Microsoft diretamente, eu via que o Azure oferecia bons produtos em relação à parte de cloud. Não só o portal do Azure, cara. Eu sei que dentro das as clouds são praticamente as mesmas, né? Assim, digo, em relação a produto, em relação a stack de funcionalidades, né? Tem o Azure, Google Cloud, a AWS, todos eles praticamente oferecem um core semelhante. Mas o Azure eu vejo que, além dele ter a questão de suporte, questão de toda aquela questão de compliance, né, certificação para compliance, LGPD, GPDR, os produtos do Azure são muito bons também, tem uma cadência de release, né, de melhorias muito boa. E também eu vejo que a usabilidade do portal, o entendimento do portal, a visão em si, o próprio portal do Azure, para quem está iniciando, por exemplo, quem está começando, cara, é muito fácil. É muito é, como é que chama? Não autodidata, mas é muito intuitivo você acessar o portal, começar a criar uma primeira aplicação e, por exemplo, acessar lá aquele recurso que tem do Web App, é Kudu, o nome? Uhum, Kudos. O Kudos, onde você joga, simplesmente pega um zip de um site estático, move para dentro do portal, publicou seu primeiro website estático dentro de uma cloud, de uma aplicação cloud. É, eu vejo. E o Azure ele tá cada vez melhor, né? Tá cada vez mais, como é que eu digo, estruturado, até mesmo integrado, né? Eu vejo assim, antigamente, obviamente, todas as clouds elas tinham seu mundo mais fechado, mas eu vejo que o stack da Microsoft dentro do Azure está sendo muito diversificado, não só da própria Microsoft com os produtos dela, mas dos fornecedores, aí, principalmente plataforma open source, Red Hat, ah, coisas da Oracle também dentro, plataforma blockchain, eu vejo isso pelo blockchain. Blockchain é open source totalmente. A Microsoft utilizou topologias já existentes, criou um produto baseado em uma solução que foi desenvolvida para a Nestlé, por exemplo, lá do Nestlé da Itália, que era para rastreabilidade de sorvetes, e aí criou um produto que foi o Azure Blockchain Workbench baseado em uma plataforma open source que foi o Ethereum. E agora ela tem lá dentro do seu portfólio, além do Ethereum mesmo como blockchain, né, na topologia de Proof of Authority. Tem também de Corda, que é uma DLT Corda R3, que é muito utilizado aí para financeiras, instituições financeiras. Tem o Hyperledger, que foi criado pela IBM e é mantido pela Linux Foundation, tá também dentro do Azure lá. Entre N soluções aí de blockchain e outras que estão open source dentro do Azure. Então, é uma solução completa, é uma plataforma completa, e eu não vejo, sabe, desvantagem em utilizar o Azure. Tem um bom preço também, é um preço o que é linear comparado assim às clouds do mercado. E o fato de ter região no Brasil acaba ajudando bastante os brasileiros a adotarem o Azure como plataforma cloud, porque você aí garante uma latência menor, né? Você tem uma infraestrutura dentro do seu continente, então acaba que sua aplicação acaba ficando com uma disponibilidade e acesso melhor aqui também. Então, além de ela ser também multi-região, né? A Azure tem servidor até dentro do mar lá acho que é na Irlanda que eles colocaram um container do Azure dentro do mar, não foi? Ah, eu vi, acho que é isso mesmo. Acho que é na Irlanda mesmo. Acho que até dentro do mar, cara. Os caras tem, um cluster É de para não servidor. correr, para ter todas as regiões possíveis, né? Até Atlântida, eles estão lá. É, cara, eu acho legal, assim, eu gosto do Azure também, eu acho que foi a primeira cloud que eu tive contato também, né? E eu acho que ela te dá como você falou, o portal é muito intuitivo mesmo. Eu já toquei um pouquinho no GCP, já toquei um pouco na AWS, hoje eu estou estudando tanto a AWS quanto o Azure para certificações. E eu acho assim, é aquela história, o carinho pelo Azure que a gente tem por ter tido o primeiro contato, eu acho que acaba sendo maior também, porque eu também foi a primeira nuvem que eu tive contato, devido à licença ao ao MSDN, você tem a subscription, você tem lá um tanto de grana para você usar durante um ano ali no Azure, então eu acabei tendo mais contato também por isso, porque daí eu consigo fazer algumas coisas lá. E os serviços do Azure, assim, realmente são super bons, eu acho bem legal. E, cara, blockchain no Azure, eu
particularmente nunca mexi, nunca nem toquei. Sei algumas coisinhas, até pelas suas palestras, até pelo que você compartilha, conteúdo que você gera, mas assim, o que realmente, assim, como você falou, teve um case específico da Nestlé e do blockchain com a Microsoft, mas assim, o que é o blockchain em si e tipo, o que isso trouxe para você e para sua carreira? Você está estudando, está falando mais disso? Você chegou a ter já fez algum projeto, já trabalhou com alguma coisa nesse sentido, produção mesmo? Tá. O blockchain, ele não é, digamos, algo novo, tá? O blockchain é algo já antigo. Mais ou menos, se eu não me engano, foi em 2008, quando houve o crash na economia, aquele grande crash, onde americanos que pegaram muitos empréstimos aí, não conseguiram pagar hipotecas de casa, o sistema entrou em colapso, né, financeiro. O banco emprestou demais, liberou crédito, as pessoas não conseguiram pagar, o banco não conseguiu receber, todo mundo ficou ruim do bolso, e aí deu aquele crash gigante na economia mundial aí. Quando surgiu essa época, existia que até antes mesmo disso, tinha um cara, esqueci até o nome dele, inclusive está no livro Blockchain Revolution. Esse livro, Blockchain Revolution, é um livro bem interessante. Todo mundo que quer conhecer o blockchain lê esse livro porque ele fala de uma forma muito fácil de se entender o blockchain. Pessoa de qualquer área do mercado, seja de direito, de saúde, tecnologia, vai entender o que é blockchain nesse livro. Então, existia um rapaz na época que ele tinha uma empresa de comércio eletrônico, né? Ele estava propondo o comércio eletrônico naquela época em que basicamente o cartão de crédito saiu daquela maquininha de papel carbono para o meio digital, e aí ele propôs uma ideia de um mercado, um e-commerce, né? E ele se quebrou porque ninguém confiava na internet. E aí a empresa dele quebrou. E aí ele escreveu um artigo chamado O Protocolo de Deus. Era uma semelhança aí com o artigo do Prêmio Nobel lá, A Partícula de Deus, né? Que era, se não me engano, é o Walton de Higgs que é chamado, não lembro. A Partícula de Deus que ganhou aí o prêmio acadêmico e ganhou o Prêmio Nobel, né? Então, o protocolo de Deus, ele falava que ele teria um algoritmo na rede, onde esse algoritmo ia definir o que era verdade, o que era mentira e o que pertencia a quem dentro de uma grande rede de internet. E aí, alguns anos depois, um grupo ou uma pessoa, ninguém sabe quem é ainda, intitulada Satoshi Nakamoto, utilizou o artigo como base do protocolo de Deus e criou um novo artigo acadêmico e lançou um código-fonte aí na internet chamado de Bitcoin Peer-to-Peer Cash System. Era um sistema financeiro que era sem intermediários. Apenas você instalava na sua máquina, fazia parte dessa rede, que era chamado minerar Bitcoin, né, que era o seu minerador, e aí você podia transferir valores financeiros para o mundo inteiro aí. O Bitcoin, na época, ele teve uma fase dark, porque foi muito utilizado na dark web aí, principalmente para a chamada Rota da Seda, onde havia tráfico de tecidos finos, né, de seda. Então, ele foi por um tempo uma base para, como ele é algo não rastreável, né, ele cria um hash nas transações e não coloca o nome de uma pessoa, ele cria um hash para todo o conteúdo, então aí que foi muito utilizado, infelizmente, para o meio ilícito. E aí, um dos desenvolvedores na época, que era o Vitalik Buterin também, um garoto aí que o cara é um gênio. O russo, naturalizado canadense, ele falou, cara, por que ele não utiliza o protocolo do Bitcoin, a arquitetura blockchain, para que algo para negócios? A gente abstrai uma camada e faz uma camada de negócio que as empresas vão poder utilizar o protocolo, né, a tecnologia, para fazer uma rastreabilidade melhor, ter segurança nos dados, os usuários manter aí o poder da informação e por aí vai. Aí o pessoal não aceitou, ele foi lá e, não, então eu vou criar a minha. Aí ele foi e criou do zero a plataforma dele, né, o Ethereum, lançou em 2012, e está no mercado aí também com a sua criptomoeda, que é o seu token, né, que é o Ether, e ela funciona. E a partir daí começaram a surgir outras topologias e outros produtos no mercado envolvendo blockchain, mas todos tiveram como base aí o Bitcoin e o Ethereum. O blockchain, basicamente, o que ele é? É um conjunto de técnicas de tecnologia, de criptografia e de armazenamento de dados seguro. O que ele faz, né?
No momento em que você insere um dado no blockchain, ele tem algumas variáveis lá dentro que ele faz um cálculo de hash. Então, você pode colocar a Bíblia inteira dentro do blockchain, ele vai pegar um código que é arbitrário e alternado, né, chamado de nonce, data e hora, pegar a sua assinatura digital, vai criptografar tudo aquilo em SH256, e aí ele fica tudo condensado dentro de uma única hash alfanumérica. Não importa o tamanho do dado do conteúdo, fica dentro de uma única hash. E como se fosse uma pulsação aí de um coração, né? A cada 10 minutos dentro da rede blockchain, por exemplo, ele pega todas as transações que aconteceram, condensa isso dentro de um bloco chamado, e aquele bloco ele vai ser criptografado. A criptografia ela não é passível de engenharia reversa, não consegue quebrar ela para fazer a alteração. Não conseguir quebrar é muito forte, né? Mas ela é uma criptografia extremamente alta. E um poder computacional para quebrar isso é gigantesco. E a partir do momento em que ele pegou aquelas transações dentro de um bloco e condensou aquilo, o que ele vai fazer? Ele gerou um hash. E aí aquele hash ele guarda. 10 minutos seguinte, a rede blockchain vai pegar novamente todas as transações, fazer a criptografia utilizando o nonce, as assinaturas, e vai criar um novo bloco com um novo hash. Aquele hash anterior daquele bloco, ele vai ser vinculado ao novo bloco, e o novo bloco vai criar um novo hash dele. E assim sucessivamente. Você vai criando cadeias de bloco. E aí por isso que o nome ficou blockchain para ser sonoramente mais comercial, mais bonito. Antes era Chains of Uhum. Blocks. Aí blockchain fica uma coisa mais bonita, você fala mais chique, né? Sim, Blockchain. né? Aparenta ser algo mais grandioso, até, né? É. Acho que a E explicação que você deu foi até assim. Eu mesmo não tinha escutado uma explicação assim, né? Nesse detalhe, assim. Achei bem interessante. Como a gente que está com contato com a tecnologia, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Assim, tinha um amigo meu aqui de Curitiba que também gosta muito de blockchain, tanto que eu indiquei seus conteúdos para ele, né? boa. Ele acha que é válido. Ele tem uma proposta de fazer algo do blockchain até para as eleições. Acho interessante a ideia dele. E eu acho, cara, o blockchain eu acho fantástico. Você falou tudo isso aí para mim, cara. Eu não sei se você leu o livro Fortaleza Digital, Dan Brown. Dan Brown. Eu Tudo isso já que vi, você já vi falou, CD. assim, cara, você, assim, não é a mesma coisa, mas, assim, você vai se encaixando com a história do Fortaleza Digital. Então, assim, se você não leu, leia para você ver que você vai ver que faz muito sentido isso aí. E até o nome do cara do blockchain me lembra um pouco, se eu não me engano, o nome de um dos personagens do Fortaleza Digital, do Drum Brown, tá? Uau. Eu Só para ter boa o dica. link. Dá uma lida aí. Quem estiver vendo o vídeo, fica à vontade de dar uma lida, assim, porque é bem legal a história. E tudo isso que você falou, cara, assim, a gente sabe que hoje a internet, ela tem muita coisa que é falho, né, que a gente corre o risco. E a gente, quando trabalha em instituição financeira, em contato com instituições financeiras, igual a gente na GFT e outras empresas, bancos, eu acho que o blockchain ele vem realmente para se ele realmente pegar, que é uma coisa que a gente vê que está acontecendo de uma maneira mais lenta, pelo menos ao meu ponto de vista, você que está no meio pode responder até um pouco mais fácil isso, mas assim, se ele realmente vingar, é uma coisa que vai ter muitos benefícios, né? Sim, sim. Você tinha perguntado sobre projetos, só para exemplificar, no Canadá, eles já utilizam blockchain lá, para dar transparência ao uso da máquina pública. Eles utilizam blockchain para isso. Cara, fantástico. Na Estônia, eles usam blockchain praticamente para tudo. Até para certidão de nascimento, para cartórios. Você consegue abrir uma empresa daqui, sendo aqui, lá na Estônia, porque eles utilizam blockchain, meio digital. Você abre uma empresa lá em minutos, basicamente. E eu já tive a oportunidade de atuar em alguns projetos, em provas de conceito também, tanto blockchain para a área de catering, de aviação civil, onde monitorava em tempo real lá a temperatura e umidade do container até chegar no passageiro no avião, né, para não chegar comida fria ou com risco de infecção alimentar. Para a área de saúde, para medicamentos de alto custo e para commodities, que é de soja e milho, por exemplo. Então, o blockchain pode ter uma série de aplicações aí. E nesses quesitos em que eu trabalhei tanto com o Ethereum como com o Corda. O Ethereum utilizei
Obviamente, a plataforma da Microsoft, né? Eu utilizei o Azure Blockchain Workbench, que é uma solução stack muito bacana para se utilizar, para se começar a testar e conhecer o que a Microsoft está fazendo. E a integração que ele fornece através de tudo, você conectar a blockchain via a API REST e integrar isso, por exemplo, com envio de SMS, envio de e-mail, com ligação por voz, utilizar o Logic App, por exemplo, lá da Microsoft do Azure, para integrar uma série de conectores, pô, isso é fantástico. O trabalho que você ia ter de fazer isso na mão, de você provisionar uma plataforma blockchain, criar as integrações, a camada lógica, os membros do consórcio, tudo isso dá um baita trabalhão, leva praticamente 2, 3 meses para você configurar tudo isso. Do Azure Workbench, em 40 minutos, 1 hora e meia, do tamanho da rede que você vai criar, já está pronto. E aí é só você começa a fazer essas integrações. E aí o desenvolvedor tem uma facilidade gigantesca, porque ele usa o que ele já conhece. Consumo de API RESTful, integração, basicamente, criar conectores no Logic App, caso precise, mas de fato é tudo conexão REST. Então, consumiu a API, passando token, autenticação, já era. É simples assim. Show de bola, cara. E assim, agora uma pergunta de conhecimento leigo no blockchain, né? Eu sei que tem lá o Solidity, né? Que eu acho que é meio que uma linguagem, alguma coisa assim do blockchain. Isso. Seria Isso aí. isso? Tá. Mas eu consigo usar outras linguagens com essas APIs do Workbench do Azure da Microsoft, certo? Certo. Assim, o Solidity, ele é a linguagem para você desenvolver os smart contracts. Os smart contracts, ele é como se fossem subprogramas, ele é a abstração de camada lógica do blockchain. Desculpa. Então, quando você quer desenvolver alguma regra de negócio, fazer com que o blockchain seja mais inteligente aí para o seu negócio, você desenvolve um smart contract, que é utilizando uma linguagem de desenvolvimento. O Solidity é uma linguagem muito conhecida já para quem utiliza o Ethereum. Para quem utiliza, por exemplo, o Hyperledger, pode utilizar o Java ou o Kotlin. O Core R3 também pode utilizar Java ou Kotlin para desenvolver. Existem outros frameworks aí, outras linguagens que você pode utilizar para blockchain. Você pode utilizar Viper, LLL, que é uma linguagem mais baixo nível. Você pode utilizar frameworks de JavaScript para blockchain também. E já existem até alguns frameworks .NET, né, com C Sharp, que é da Consensus, que você consegue fazer chamadas, né, para o Ethereum utilizando o C Sharp. Ele abstrai tudo aquilo que você precisa dentro do C Sharp, você desenvolve, manda brasa e conecta. Então, você consegue desenvolver tranquilamente aí com a linguagem que você escolher. Agora, o que acontece, né? Dentro da plataforma do blockchain, os smart contracts, a depender da topologia, ele vai ter uma linguagem específica. Isso não tem como fugir, né? Ainda não, a Microsoft tem até algumas iniciativas de você desenvolver o smart contract de forma mais visual, utilizando uma linguagem já conhecida, um JavaScript ou um C Sharp, e ele converter isso depois para smart contract na linguagem nativa da topologia. Mas hoje, por exemplo, dentro do Workbench, você precisa ainda criar, sim, o seu contrato, né? O smart contract com Solidity. É uma linguagem fácil de utilizar, que ela parece muito com JavaScript. Inclusive, tem plugin no VS Code, que é do Juan Blanco, e ele já vem bem estruturado. E sem falar desse negócio, tem também o Azure Blockchain Development Kit, que é um kit da Microsoft, que também te ajuda a fazer um deploy, até mesmo via DevOps, de um smart contract dentro de uma rede blockchain, independente se está na Microsoft ou não, hospedado. Então, desenvolver o contrato precisa ainda de uma linguagem, né, para desenvolver específica de acordo com a topologia, mas para você se conectar àquela rede blockchain dentro do Azure, você não precisa usar algo específico. Qualquer linguagem que tenha suporte aí a REST, você vai conseguir conectar nas APIs do Azure Blockchain, por exemplo. Cara, show de bola. Acho que assim, é um mundo vasto, como tudo que a gente tem na nossa área de tecnologia, tipo, tudo a gente consegue achar novas soluções, a gente consegue trabalhar, eu achei bem legal. Eu acho que, para indicação para quem estiver vendo o vídeo, seus compartilhamentos na rede, né, seja em posts, seja em palestras que você fez, eu acho que já é bastante conteúdo, mas
Fala aí um pouquinho para a gente encerrar aqui, até que o vídeo ficou bem grandinho até, achei bem legal. Para a gente encerrar aqui, fala onde a gente consegue achar mais informações sobre blockchain, Azure, basicamente, no geral aí, Uhum. e também você e deixar uma mensagem aí do que deixar uma mensagem para a galera que estiver assistindo, para a carreira, para tomar esse caminho que você tomou, você ainda que veio de lá de manutenção de computadores até hoje está como arquiteto de solução aí numa empresa de suporte financeiro, principalmente. Fala aí um pouquinho aí. Legal. Bom, para saber mais sobre blockchain, eu recomendo o livro que eu falei, né, o início, o Blockchain Revolution. Ele é uma porta de entrada muito boa. Ele fala muito bem do blockchain, é uma leitura leve, muito divertida até, que ele fala bastante de coisa do blockchain. E segundo, quem quiser aprofundar mais, aí ideal é ler um pouco mais sobre alguma topologia específica. Eu recomendo começar com Ethereum, porque ela é mais difundida já no mercado, então você vê muita documentação. Sobre o Azure Blockchain, a documentação da Microsoft está muito boa. A parte em português, eu inclusive sou uma das pessoas que contribui bastante lá. Eu não sei se eu sou eu acho que eu sou o único, na verdade, aqui no Brasil, que contribui com a documentação do Azure Blockchain. Na verdade, na América Latina tem duas pessoas que falam de Azure Blockchain, né? Eu e o Sebastião Pérez da Argentina, o hermano lá. Conheci ele, gente boa também. E ele trabalha, inclusive, numa empresa de blockchain mesmo, que é o RSK Smart Bit for Bitcoins. Bem bacana. Legal. E aí, para conhecer sobre a blockchain, a documentação da Microsoft, tem muito tutorial lá. A parte em português tá ficando boa, bem melhor também. Eu estou ajudando lá na tradução, sempre contribuindo lá com a tradução, correção muitas vezes de algumas coisas lá. Submeto por request direto no GitHub. Às vezes eu vejo alguma coisa quebrada de alguma demo, falo, não, galera, tá dando pau aqui, ó, vamos submeto por request na documentação também. Por lá, o tutorial é bem tranquilão. Você tem um Azure que dá o crédito, né, como você já mencionou aí, e aí você consegue criar uma topologia blockchain. Infelizmente ainda é caro no Azure, então o crédito que ele dá lá não vai dar muito mais que 2 semanas de Azure Blockchain rodando e em tempo real. Ainda é um pouquinho caro porque ele cria uma infraestrutura muito boa. E é isso, para conhecer, eu recomendo a documentação da Microsoft. Acessa lá, dá uma lidinha. Tem uns vídeos no Channel 9 que é bem bacana. Eu comecei um tempo atrás um projetinho que era o Minuto Blockchain, né? Com essa época de pandemia que a gente trabalha muito mais em casa do que na empresa. Eu acabei não gravando mais conteúdo lá, mas vou voltar aí o projeto, pensando em fazer ele agora como Coffee Chain. Aproveitar a época do frio, café e blockchain vai ser algo Show sensacional. de bola. Inclusive, o Starbucks, falando em café, é um case da Microsoft que utiliza o Azure Blockchain para fazer uma rastreabilidade e garantir que aquele café que está chegando até você no Starbucks, no seu copinho, no seu mug, é um café que passou por certificações, um café que teve processos limpos. E o Starbucks utiliza o Azure Blockchain para fazer a rastreabilidade aí do grão do café do produtor, né, da produção, desde o momento do plantio, colheita, até de fato transformar o café como um commodity e chegar até a prateleira, o copo do consumidor final. O Starbucks é um case fantástico da Microsoft. Cara, que É, massa. e de carreira, cara, as pessoas já falaram isso na internet, né? Alguns, meu mentor lá, meus mentores aí, todo mundo fala isso. Até o Carlão falou isso também, pra gente aproveita essa época de pandemia, né? Ver meios digitais, tem bastante curso. Cara, aproveita esses cursos, tem muito curso gratuito de tecnologia, tem muito live acontecendo, mais do que nunca. Tem muito conteúdo acessível sem precisar pagar nada. Então, eu recomendo que as pessoas aproveitem esse momento para quando acabar essa pandemia, todo mundo sair com aquele degrauzinho a mais na carreira de conhecimento a mais. Né? Conhecimento nunca é demais e vai ajudar muito na carreira isso daí. Eu vejo isso porque eu sempre ouvi meus pais falando, estuda, 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 estuda. Depende do que você tem, se você não estudar, você não consegue manter. Então, aproveitar esse momento de pandemia que está em casa, aproveita para ler bastante, estudar, fazer testes, conhecer outras coisas, desenvolver outras habilidades que não tem, né? Porque não tem aquela habilidade que você não pode adquirir ela, né? É toda uma questão de estudo de prática. E é isso, a mensagem que eu deixo para as pessoas é isso, é estudar, né? Aproveitar o conteúdo, aproveitar a oportunidade que a gente tem agora. Eu sei que a pandemia é horrível de ficar em casa. Eu mesmo fico
doido de querer sair na rua. Eu sempre gostei muito de correr, de fazer algum esporte, de mergulhar. Não tá dando, então aproveita em casa, dá uma lida, dá uma estudada, conhece coisas novas, conhece pessoas novas, porque com live você consegue conhecer muita gente nova do mundo inteiro. E é isso. Aproveita esse momento digital, né, para se destacar, para evoluir um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais que você evolui, com certeza já passou à frente de muita gente que tá Exato, parada e não tá fazendo. exato. Cara, muito obrigado. Você deu uma aula aqui pra gente de muita coisa. Fico bem feliz de ter conseguido gravar com você aí. Como eu Agradeço. falei, você é o segundo dessa série que eu tô mandando. O primeiro foi o Carlão, né? Eu falei, deixa eu falar Carlão logo, porque ele é um cara que é difícil você ter horário para falar com ele. Ele tava indo embora para Alemanha, né? Então, Exato. falei, deixa eu falar logo com o Carlão, porque o Carlão vai ter que ser rápido. Aí agora com você a gente conseguiu, por mais que nossas agendas deu umas enroladas, a gente conseguiu chegar aqui e gravar. Muito obrigado mesmo, cara. Fico Eu que feliz de ter agradeço. conseguido. E, cara, parabéns por tudo que você já conseguiu, construiu. E, mais uma vez, parabéns pelos prêmios aí de MVP, de MSP, que acaba sendo um prêmio, quer queira, quer não. E pela renovação do MVP atual agora, né? Eu vejo lá, eu conheço muito MVP, então eu vejo todo mundo lá. Ah, chegou e-mail, chegou e-mail. E, cara, muito obrigado, cara. Sério Obrigadão mesmo. você. E tamo junto aí, sempre que precisar. Tamo junto, cara. Um abração aí. Exato. Até a Um próxima. abraço. Até a próxima, cara. Obrigado. Valeu. Valeu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já dá aquele like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou e se tem alguma dica para os próximos convidados. Um abraço. Até mais.